Caio, o que você acha das igrejas que são segregadas em ministérios? Ou igrejas que têm o foco inteiro da igreja é alcançar um único público-alvo, como por exemplo, os jovens. O que você acha disso, Caio? Pessoal, me fizeram essa pergunta recentemente e eu queria aqui fazer um estudo com vocês, um estudo breve, mas que eu espero que possa te ajudar a entender os malefícios e benefícios de segregar a igreja ou de integrar a igreja. Esse é um vídeo que é para você compartilhar com seu pastor, compartilhar com seus amigos, compartilhar com todo mundo, porque é um vídeo que eu espero te dar alguma luz sobre como viver como comunidade de fé, como viver como igreja no nosso dia a dia, nessa era atual que a gente vive. Então, pessoal, vamos pro vídeo de hoje, vamos pensar um pouco mais profundamente sobre segregação e integração das comunidades de fé das igrejas hoje em dia. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Eu espero que você esteja muito bem, viu, pessoal? O vídeo de hoje nada mais é do que um estudo sobre unidade da igreja. É um estudo breve, como eu falei, eu não vou ler várias escrituras aqui, mas eu vou citar várias escrituras e eu te encorajo, se você quiser ler essas escrituras depois, olha, vai lá na Bíblia, dá uma lida. É um excelente estudo para você fazer na sua igreja, seja no seu grupo pequeno, né, ali na sua célula, seja uma pregação, caso você seja um pastor que esteja assistindo, né? Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, eu prometo trazer aqui no canal. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre igrejas, eu fiz um vídeo falando sobre igrejas idólatras. Se você não viu esse vídeo ainda, olha, eu te encorajo a assistir esse vídeo. Eu também já fiz um vídeo falando sobre o futuro da igreja no Brasil, né? O futuro da cristandade aqui no Brasil. O que eu enxergo? É um futuro bom? Eu olho pra frente e falo, pô, isso aqui vai dar bom. Eu tô olhando para as comunidades de fé hoje, eu falo, rapaz, eu não sei não, viu? Será que estamos se tornando cada vez mais como a Europa? Ou tem realmente um processo de avivamento acontecendo no nosso país que vai ser luz para o mundo todo? Eu falo tudo isso no vídeo aqui, vou deixar no card também, caso você queira dar uma conferida. E hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês esse tema de segregação e integração. São temas assim bem delicados. Muitas igrejas são construídas consciente ou inconscientemente dentro de uma visão do que é, né, saudável dentro dessas duas coisas de segregar ou integrar. E eu quero trazer aqui alguns pontos de vista sobre esse pensamento. Lembrando que essa é a minha opinião, beleza, pessoal? Se você discorda, se você acha que não é esse o caminho, tudo bem, fique tranquilo, deixe aqui nos comentários um comentário respeitoso, um comentário ali agregador, né? A gente está aqui para fazer a vontade de Deus, estar mais perto dele. Então, se você discorda, olha, não tem problema, coloque aqui nos comentários, tamo junto. O importante é a gente continuar seguindo, aprendendo sobre a palavra de Deus e vivendo aquilo que ele nos chama a viver. Beleza, pessoal? Então, antes de entrar nesse assunto, deixa eu só me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, que estão chegando aqui no canal pela primeira vez. Olha, para mim é um prazer ter você aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Eu faço cursos, né, que te ensinam a viver o evangelho com integridade, né, com verdade, todos os dias da sua vida. Então, se você quer aprender mais sobre Cristo, quer aprender mais sobre a Bíblia, mais sobre o Evangelho, dá uma olhada aqui no link da descrição. Eu tenho cursos lá que eu tenho certeza que vão ser muito bons para a sua fé, muito importantes para a sua caminhada com Deus. E se você ainda não deixou o seu like, pô, galera, tá esperando o quê, pessoal? Bota aqui o seu like, deixa o seu like aqui, esse joinha abençoado que faz milagre aqui no canal do YouTube. Então, por favor, se você tá gostando desse assunto, acha interessante esse tipo de conteúdo, né? Tanto cristão, quanto falando sobre igrejas, construção de igrejas, olha, deixa aqui o seu joinha. Também se inscreva no canal, aqui tem vídeo novo, gente. Toda semana tem vídeo saindo aqui, então coloca aqui, se inscreva no canal, vai ser um prazer para mim ter você comigo aqui no YouTube. Mas se você quiser estar comigo também no meu Instagram, vai lá, ó, Caio César FC, me siga lá no meu Instagram, vai ser um prazer para mim também tá mais perto de você, né, no Instagram. Então, meus amigos, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, analisando esse tema de unidade
na igreja. Então vamos lá, meus amigos, vamos aqui então, né, para o nosso Word. Se você conhece aqui o canal, você sabe que eu gosto muito de trazer aqui no Word, fica mais fácil de vocês verem e também é bom aqui para o nosso estudo. Primeira coisa que quero trazer aqui para vocês, nesse tema de unidade, de segregação ou de integração, primeira coisa que quero trazer para vocês é uma breve definição do que é a segregação na igreja. O que eu quero dizer com isso quando eu falo sobre segregação? Quando eu digo sobre segregação, a primeira coisa que quero trazer para vocês é essa ideia de separar, dividir certos grupos de pessoas. Pode ser por idade, por exemplo, temos o Ministério das Crianças, o Ministério dos Adolescentes, o Ministério da Juventude, o Ministério dos Casados, o Ministério da Terceira Idade. São vários ministérios que a gente tem, às vezes baseados ali na idade que as pessoas possuem. Existem outros ministérios que não são baseados na idade, são baseados às vezes nas fases de vida que a pessoa está, né? Por exemplo, o Ministério de Jovens Profissionais, né? Pessoas que estão entrando ali no ambiente de trabalho, Ministério voltado para universitários, né? Enfim, existem vários ministérios também que não são divididos por idade, mas são divididos por necessidade ali da igreja. E o que a gente vê é que a maioria das igrejas, elas têm essa divisão ministerial. Caio, isso é errado? Você acha errado separar a igreja por ministérios? Olha, eu particularmente não vejo problema nenhum em ter ministérios que foquem nas idades, nos interesses, nos estilos de adoração, nas fases de vida de cada pessoa. Eu acho que cada igreja tem uma realidade, às vezes igrejas muito grandes, para a gente conseguir pastorear bem as pessoas que estão ali, né? De fato, é bacana ter diferentes ministérios para esses fins. Porém, uma das coisas que é perigoso, que é o que eu digo aqui de segregação, uma coisa é a gente dividir a igreja por ministérios para pastorear melhor. Outra coisa é a gente segregar. Essa palavra segregar, ela traz essa ideia de não haver ali uma ponte entre os ministérios, não há contato entre eles. Então, basicamente, por exemplo, o Ministério das Crianças, as crianças, elas não têm quase que nenhum contato com o resto da igreja. Não participam dos cultos, não estão com as famílias, com os amigos. Então, as crianças, elas crescem dentro de uma redoma ali de vidro, basicamente só numa realidade própria delas. E aí, infelizmente, o que acontece é que muitas dessas crianças, quando elas vão crescendo, elas vão saindo da igreja por não se adaptar a outros ministérios. Então, muitas vezes, quando a criança passa para o Ministério dos Adolescentes, às vezes muitos já saem aqui. Quando vão para os universitários, ou para jovens profissionais, ou para casados, solteiros, não importa ali, muitas vezes muitos também já saem porque não vão se adaptando a esses diferentes ministérios. A gente vai perdendo muita gente porque cada ministério vive o seu mundo. Não há ali uma união entre eles. E isso prejudica muito a ideia de corpo na igreja. Eu não sou contra a divisão ministerial, mas eu sou contra a segregação da igreja. A segregação faz com que a gente não viva ali como um corpo, como uma família espiritual. Muitas vezes isso promove várias panelinhas dentro da igreja. Muitas vezes um dos maiores riscos e perigos de ser segregado ministerialmente, onde um ministério não tem quase que nenhum contato com o outro. E quando eu estou falando de contato, pessoal, eu não estou falando aqui de fazer um culto juntos, né? De fazer uma coisa específica juntos. Estou falando de contato de vida, de aprender uns com os outros, né? Da criança aprender com o idoso, do casado ajudar o solteiro, do solteiro ensinar ao casado, do profissional ajudar o estudante, do estudante também ter contato com o profissional. E a gente ter várias trocas de vida que enriquecem a comunidade de fé, que ajudam a comunidade a crescer. Então, quando eu estou falando de contato, não é vamos fazer um culto específico. Não, é uma coisa mais profunda do que isso. Voltando então ao que eu estava falando, né? O grande problema de quando a gente vê uma igreja segregada é o surgimento das panelinhas, é o surgimento do que a Bíblia fala, às vezes, de facções. Muitas vezes a gente vê em algumas igrejas, na própria Bíblia ali, a gente vê igrejas que tinham uma grande diferença social, onde os mais ricos não se comunicavam com os mais pobres, onde os mais ricos comiam toda a Santa Ceia e os mais pobres não tinham lugar à mesa. Ou seja, às vezes as diferenças sociais, diferenças políticas, as diferenças econômicas, às vezes vão entrando na igreja, quanto mais essa igreja é segregada. Por as pessoas não ter relacionamento
relacionamento, não saberem se ajudar, não estarem juntos ali vivendo o evangelho, o que acontece na maioria das vezes é uma divisão. É uma igreja que se reúne mais como um clube e não como uma família espiritual que se ajuda nesse processo. Então, definido isso, quais são os perigos da segregação excessiva, né? Não da divisão de ministérios e tal, mas desse coração onde cada um tem a sua caixinha, onde parece que tem várias igrejas dentro da igreja, onde tem várias panelinhas, várias divisões, ninguém ajuda ninguém e fica um negócio assim mais como um clube. Qual que é o perigo disso? O perigo disso, primeiramente, é a falta de unidade. Eu falei para vocês, eu não vou ler muitas escrituras aqui, eu vou citar, se você quiser, dá uma lida depois. Efésios 4, 3 ao 6. Se nós estamos vivendo dessa forma dentro da igreja, não é uma igreja unida, não é uma igreja que se ajuda, não é um corpo que está ali buscando se fortalecer. A gente não está conectado uns com os outros, conectado de espírito, de coração, buscando viver a missão juntos e se ajudando na fé uns dos outros. A gente tem uma igreja fraca nos relacionamentos. Você entra, você cumpre o que tem que cumprir, você tem obrigações, às vezes ministeriais, de coisas que você precisa fazer, mas não passa disso. No seu dia a dia, na sua vida pessoal, nas dificuldades que você passa, quase que ninguém sabe, e os que sabem, às vezes ajudam, às vezes não ajudam, não é uma família isso, como a gente pode perceber. Outra coisa também que a gente pode ver é a perda de sabedoria. A gente sabe, né, que a sabedoria, ela também está ali dentro da comunidade. Quanto mais conselhos nós recebemos, mais nós vamos entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto mais pessoas nos ajudam, mais a gente vai compreendendo quais são os nossos dons e talentos. Quanto mais envolvidos nós estamos com a igreja, com o corpo, né, mais também discipulado nós vamos receber, e isso ajuda também a construção saudável da nossa fé. Então, quando a gente fala sobre perda de sabedoria, é exatamente isso que eu estou trazendo. Se não tem contato entre as diferentes idades, entre as diferentes realidades de vida, entre as diferentes visões de mundo, a gente realmente deixa de ser enriquecido pelo conhecimento que o outro possui. Às vezes o outro é uma criança muito pequena, às vezes o outro é um idoso, às vezes pode ser uma pessoa mais pobre, às vezes pode ser uma pessoa mais rica, mas todos nós possuímos um conhecimento, todos nós temos o Espírito Santo de Deus e a gente deve se ajudar nesse sentido. E por fim, o que isso gera? Um isolamento espiritual. Porque se uma igreja ela é segregada demais e passa por tudo isso que a gente está falando, a gente se isola espiritualmente, a gente vive uma fé que não se relaciona com as pessoas ao redor. É uma fé eu e Deus, né? Você estando na igreja ou não estando não faz diferença. Você assistindo o culto online ou indo adorar presencialmente também não faz diferença. Você se isola espiritualmente, não tem pessoas te ajudando, não tem discipulado na sua vida, e isso realmente é um grande perigo. Quais que são os benefícios da integração? E aqui, antes de entrar, né, nesses benefícios, só para trazer para vocês um pouquinho dessa ideia de integração, porque a gente sabe também que existe o outro extremo. Igrejas que não possuem nenhum tipo de organização ou divisão ministerial. E nesse sentido, a gente pode ver vários prós e contras. Uma igreja sem essa divisão ministerial, às vezes é uma igreja, sim, que possui relacionamentos muito mais fortes, como a gente está falando aqui, pessoas que se ajudam e tal. Por outro lado, às vezes a igreja não consegue dialogar com as necessidades que existem dentro da comunidade, especialmente quando essa igreja vai crescendo, começa ali com 50, 100, 150, 200, 300 membros, a gente começa a perceber que na maioria dos casos há uma falta ali de pastoreio nas necessidades específicas de algumas pessoas. Por exemplo, a igreja começa a ter muitos namoros, muitos casais de namorados surgindo, só que não se lida sobre namoro, não se fala sobre namoro, não tem nenhum encontro para auxiliar os namorados, né? E a igreja acaba não ajudando, não auxiliando as pessoas nessa fase de vida, nesse contexto de vida que elas estão passando. E isso é só um exemplo. A segregação extrema, assim como a integração extrema, precisa ser muito orado e pensado dentro de cada comunidade, dentro da realidade de cada grupo, para que a gente possa, assim, ajudar no melhor possível o pastoreio da comunidade como um todo, né? Vamos lá, quais são os benefícios da integração? E você já deve estar percebendo
que eu sou muito mais do time da integração do que da segregação, mas para mim a integração é o seguinte: primeira coisa, ela fortalece a comunidade, né? Lá em Atos 2 a gente vê como que toda a comunidade se ajudando, buscando comer juntos, buscando ali dividir os bens, as questões, as coisas que possuía, como que isso fortalece a comunidade. Quando nós temos essa troca saudável entre os membros, essa troca de sabedoria, tudo isso faz com que a comunidade ela seja muito mais saudável, muito mais edificada. Além disso, a gente vê que isso gera um crescimento espiritual, porque se eu estou ali, né, envolvido com várias pessoas, pessoas mais maduras do que eu, pessoas mais imaturas do que eu, e eu vou ajudando e sendo ajudado o tempo todo, né? Eu tô ali doando do meu dinheiro, doando do meu tempo, doando do meu esforço, do meu conhecimento, e ao mesmo tempo tem essa troca de eu estar recebendo também. Olha quanto crescimento espiritual, quantas coisas bíblicas a gente é forçado, no bom sentido, a viver quando a gente se integra como igreja, como comunidade. Uma igreja que entende a integração e luta pela integração das pessoas, isso gera muito apoio, porque você vai ter cada vez mais pessoas, você vai ter luz na sua vida, você vai ter muita gente ali te ajudando na caminhada. Muito possivelmente, você não vai ter 1 ou 2 ou 3 pessoas que te conhecem, você vai ter 10, 15, 20 pessoas que vão se ajudar para permanecer na fé e continuar firmes na caminhada. Quanto mais integrados nós somos, melhor é a nossa rede de discipulado, melhor é a nossa rede espiritual, essa rede de apoio. Então, meus amigos, aqui para a gente já ir caminhando para o final, quais são os caminhos para promover integração? Aqui são apenas algumas ideias que eu quero dar e eu vou ler 2 escrituras no final, só para a gente poder aqui fechar esse assunto, esse breve estudo. Espero que você esteja gostando. Mas quais são os caminhos para promover a integração? Algumas coisas que podem ajudar são atividades conjuntas, né? Você não só, vamos fazer um culto, embora eu vou falar aqui um pouquinho disso, mas não só fazer um culto, mas uma atividade de fato em conjunto. Trazer, por exemplo, as adolescentes da igreja para um tempo com as mulheres mais maduras, mais velhas ali da comunidade, fazer uma coisa divertida, cozinhar juntos, ensinar coisas diferentes. Estou só dando exemplos aqui. Esportes são coisas muito legais que aproximam as pessoas, ajudam a integrar a comunidade como um todo. Tempos de ensino, de estudo, né? Esse exemplo dos namorados que eu dei. Imagina se a gente pega os casados da igreja para ensinar os namorados sobre como ter ali um namoro saudável, espiritual, cristão. E isso a gente não delega para o líder do ministério de jovens ou da juventude para fazer, mas quando a gente vê famílias ajudando os namorados, né, especialmente ali os noivos ou coisas assim, a gente vê o quanto que isso fortalece a comunidade, o quanto ajuda a gente a se ajudar espiritualmente. A tendência é ter namoros muito mais saudáveis dentro da igreja. Isso é luz para o mundo, é testemunho para as pessoas. Enfim, pense em atividades conjuntas. Outra coisa que a gente pode pensar são essa ideia dos cultos unificados, né? O que eu quero dizer com cultos unificados? Muitas igrejas têm um culto dos jovens no sábado e o culto para o resto no domingo. Eu entendo que isso faz sentido para algumas comunidades, não estou falando que isso é errado ou ruim, esse não é o meu ponto, mas é muito importante que esses jovens que estão no culto no sábado estejam presentes no culto domingo. É importante que as pessoas que queiram ir para o culto de sábado dos jovens, seja servindo, seja estando lá adorando a Deus, que também tenham abertura para ir. Que esses cultos eles sejam unificados e que tenha cultos que intencionalmente vai juntar esses dois grupos para uma coisa muito poderosa e muito legal. Uma coisa que eu acho muito importante também é a questão das crianças. Por exemplo, muitas vezes as crianças, elas nunca vivenciam a experiência do culto, não entendem ali o que é adorar a Deus dentro de junto com a comunidade, junto com adultos. Quando essa criança cresce, sai da salinha e vai para o culto, é um trauma tremendo, porque ela não está acostumada a viver isso com a comunidade. Eu sei que tem muitas igrejas que recriam o culto, né, que está acontecendo lá no auditório, né, seja onde for, recriam isso dentro da salinha para ir ensinando a criança. Eu acho isso uma técnica até interessante. Por outro lado, eu acho muito importante o contato da criança
com os adultos em si, os adultos e as crianças convivendo juntos. Isso é importante também até para a própria liturgia do culto. Se o culto quer trazer crianças para o culto, é importante alguns pontos da liturgia serem voltados também para essa faixa etária. Algumas músicas que a gente pode cantar juntos, algumas orações que a gente pode fazer junto com as crianças, pontos da pregação que são direcionadas especificamente para elas. São várias questões que a gente pode pensar para unir as crianças com a igreja. Eu acho que a partir de uma certa idade é saudável que as crianças comecem a frequentar os cultos, nem que seja uma vez por mês ou 2 vezes por mês, até ir aumentando essa frequência para a gente ter ali uma transferência saudável dessa criança que sai da salinha e que está indo em direção a frequentar o culto, né? Então, são cultos unificados, eu digo, são esses exemplos aqui, só para te ajudar a ter ali algumas ideias, alguns insights. Outra coisa que ajuda muito é a ideia de mentoria e de discipulado. Quando a gente decide intencionalmente discipular uns aos outros de diferentes faixas etárias, de diferentes realidades de vida, mentorar às vezes os mais jovens, né? Tudo isso ajuda para promover a integração. Quando eu falo discipulado, e inclusive eu estou até fazendo um dos meus cursos lá na Udemy, o próximo vai ser sobre discipulado. Eu espero de verdade que vocês possam ser muito enriquecidos por esse conteúdo, mas discipulado não é uma fonte hierárquica, onde eu sou melhor e o outro é pior, mas é uma troca de experiência, de vivência, onde sim, um pode ser mais maduro espiritualmente do que o outro e por conta disso ajudar mais o outro, mas isso não significa que não há uma troca. Então, mentorado, discipulado ajuda demais uma igreja a se integrar como família. E aí eu gostaria de ler 2 escrituras para a gente se lembrar desse 5º e último ponto, que é o papel do Espírito Santo. As escrituras são essas aqui: 1 Coríntios 12 e Efésios 4, versículo 3 ao 6. E a primeira escritura diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Em Efésios 4, a gente vê no versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu quero trazer essas escrituras para frisar para a gente que o que nos une é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. É o Espírito Santo que habita em cada um de nós. O que faz sermos corpo de Cristo Jesus é o Espírito. Nós somos unidos por esse Espírito. Uma vez unidos a esse corpo por meio do Espírito, por meio do sacrifício de Cristo, nós não somos mais judeus, gregos, enfim, não importa, nós somos um com Ele e nós estamos aqui para lutar por esse vínculo da paz, né? Lutar por essa união, lutar por essa integração. O mundo vai lutar cada vez mais para que dentro da igreja exista panelinhas, exista divisões, facções, exista conflitos, exista inúmeras coisas que segreguem, que nos separem e que não nos permita ter um ambiente saudável para desenvolver a nossa fé e a partir disso servir o próximo, servir os de fora da igreja e acima de tudo servir e adorar ao nosso Deus. O mundo, Satanás, o pecado vai lutar com todas as suas forças para que isso não aconteça. Nosso papel é lutar com todas as forças por essa união. O que nos une é o Espírito de Deus. Não deve ser o quanto dinheiro nós temos ou não temos. Não deve ser se somos casados ou solteiros. Não deve ser se eu sou jovem ou se eu sou mais velho, mais adulto. Não deve ser se eu sou criança ou se eu sou idoso. O que nos une é o Espírito e uma igreja deve funcionar juntos para se ajudar juntos nesse processo espiritual. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. É um vídeo, como eu falei, é um estudo que a gente está fazendo aqui. É um estudo breve, mas muito importante. Não deixe que esse coração divisível, essa segregação excessiva exista na sua comunidade, na sua igreja e especialmente na sua vida. Tome decisões pessoais de querer conhecer pessoas da sua igreja. Vá buscando casais, amigos, pessoas mais velhas, as crianças. Busque conhecer todos que estão na sua comunidade. Marque café da manhã, vá jantar junto com alguém. Realmente sirva em diferentes ministérios.
faça todo o possível para manter essa unidade no vínculo da paz. Isso é bom para você, para a sua fé, e é excelente para a comunidade como um todo. Por isso que eu disse, se você acha isso importante, compartilhe esse vídeo, compartilha com seu pastor, compartilha com outros irmãos da sua igreja, estude essas escrituras que eu passei aqui, né, na sua célula, na sua igreja em casa. Lutem para ser integrados, para ser uma família que trabalha junto, sonha junto, vive junto e ajuda uns aos outros a ser mais parecidos com Cristo. Isso vai ter um impacto tremendo na sua fé e na maneira que a gente testifica essa fé para as pessoas ao nosso redor. Então, se você gostou, pessoal, deixa aqui o seu joinha abençoado, deixa o seu like, que faz milagre aqui nesse canal, você já sabe disso, então deixa o seu like e se inscreva. Se você quiser mais conteúdos como esse, estudos mais aprofundados como esse, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixe nos comentários aí o que você achou do nosso assunto de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.